neste vídeo vou dar o resumo do primeiro episódio do anime Dan 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 e, é claro, também a minha opinião sobre ele. Inicia mostrando uma garota em frente à escola brigando com um cara que cancelou um encontro com ela e ele dizendo que poderia mudar de ideia se ela desse o dinheiro e pagasse o hotel. E ela, com raiva vendo isso, dá um chute na cara dele, mas no fim ele consegue derrubar ela e no chão ela começa a xingar ele de todas as formas ali possível. E corta a cena mostrando ela conversando com as amigas, falando o que tinha ocorrido e que tava bastante triste, porque ele foi o seu primeiro namorado. E as amigas se perguntam a ela, por que você gosta desse tipo de pessoa? Aí ela fala o motivo, que ele se parece muito com Ken Takagura. E eu acho que esse Ken seja algum ator ou alguém de uma banda bem famosa aí, que dá aquele ar de bad boy, dá aquele ar de uma pessoa assim de presença, que ela se espelhe, que seja bastante bonito. Por isso que ela quer homens assim, que seja forte e que estejam ao lado dela. Só que as pessoas fortes que ela encontra nesses momentos assim, são pessoas escrotas e que não merecem essa atenção. Mas nesse episódio a gente vai ver que ela vai encontrar um cara que tá fora do padrão que ela quer, mas é o que ela queria. E nisso vimos ela no corredor da escola resmungando que nunca vai achar um garoto igual o Ken Takagura. E nisso ela vê um pessoal fazendo bullying a um garoto ali. E naquela situação ela vai lá, começa a puxar a conversa com ele e os caras desistem de continuar o bullying. E pra mim isso dá a entender que ela é uma garota famosa na escola, que sempre se mete em situações e eles não querem enfrentar esse tipo de situação com ela. Todo esse início do anime você já dá pra perceber que a animação está muito boa, bem fluida, e os traços, mesmo sendo simples, surpreendem. E eu gosto bastante como ele deforma o rosto, porque isso dá impacto nos sentimentos que eles querem passar, nas partes comédias que vão acontecer nesse episódio, e como isso encaixa perfeitamente com o modo exagerado e louco que esse mundo é, e como esses personagens são, e também nas situações bizarras que o autor vai fazer eles passar, porque só nesse primeiro episódio tem uma coisa muito da hora. E ela voltando para o corredor, ela se pergunta o que eu faço para acabar com todo esse estresse, porque nada para ela tá dando certo, e ainda mais com essa situação do namorado. E aí a gente vê o garoto que ela salvou começando a falar com ela, e descobrimos o nome dessa garota, Momo. E é bastante interessante como ele fala para ela, você se interessa por ocultismo, né? Porque é a única razão para você ir lá falar comigo. E nisso ela responde que não acredita em OVNIs e nem em alienígenas. E ele fala com convicção que não são OVNIs, mas UAPs. E na dublagem eles colocaram como FINES. Na legenda também tem lá, fenômenos aéreos não identificados, que pra nós faz mais sentido ser FINES, né? E eu assisti ele dublado e tá uma maravilha, tá muito bem dublado. FINES, fenômenos aéreos não identificados. Que papinho chato, hein, cara? E com isso ele mostra o que estava na revista naquele momento quando ela entrou lá na sala. Aí na revista mostra que o governo reconheceu um dos FINES e reorganizou a força para uma guerra espacial. Todo esse momento aí é muito engraçado. E como essa interação entre eles vai crescendo ao decorrer desse episódio. Aí ele continua lá mostrando vários outros fatos e ela começa a ignorar ele quando está falando isso. Até o momento que ela começa a se irritar e dizendo, eu não quero mais ouvir isso tudo daí de nerd, porque eu acabei de perder o namorado, já chega. E termina dizendo, por isso você não tem amigos. Aí o clima já pesou nesse momento e a gente vê ele lá triste e ela reconhecendo que o que ela falou não era pra ter falado, porque ela falou isso no momento de raiva, no momento de explosão. Então ela vai lá pedir desculpa e começa a falar que não acredita em aliens, mas acredita em fantasma. Aí o cara deixa de ficar triste e já começa, fantasma? Mas não existe fantasma. Aí a gente vê um e o outro tentando convencer as suas convicções, as suas opiniões de que eles dois estão certos. É muito bom, velho. Aí eles começam a brigar lá tudo de novo. Essa amizade começou com uma briga, mas no final desse episódio a gente vê que essa amizade vai além, vai para outro sentimento. Que até ela começa a falar lá que a avó dela é médium e que
pergunta a ele se ele já viu o exorcismo. É um negócio bem horrível, as pessoas começam a se tremer, começam a fazer vários gestos. E eles, não, mas já é comprovado que em alguns momentos, algumas pessoas podem ter espasmo e tal, então isso daí de fantasma não existe. Desde essa conversa aí, é muito bom esse diálogo aí deles dois, tentando convencer as suas convicções entre eles. A sua argumentação não tem lógica, para de ser idiota! E daí vamos para o ponto principal desse episódio, que é a aposta entre eles. Cada um faz uma aposta de que vai convencer cada um de que o Alien existe e que o Fanny existe. E se um dos dois ganharem a aposta, um vai ser escravo do outro. E vimos eles indo até um túnel onde supostamente existe um fantasma. E também vimos ela, a Momo, indo até um hospital onde diz que toda vez que eles vão pro terraço e fala OVNI, eles acabam sendo abduzidos. E é interessante todo o esquema lá, porque tem um clima de terror, mas ao mesmo tempo a comédia ali em si, da gente ver ela com medo de que realmente pode aparecer um OVNI e ela ser abduzida. Ai, cruz credo, que lugar é esse? É assustador aqui. E ele também, a gente vê lá, ele entrando dentro do túnel e com medo de que realmente apareça um fantasma, que ela esteja certa. E quando cada um está no seu local, eles começam a conversar no telefone para ver como está a situação e tal. E a gente vê um pouco mais do desenvolvimento da Momo. Ela fala um pouco da sua história, que ela não tem pais e a única pessoa de família que ela tem é a avó. E que quando ela era criança fazia um ritual para se proteger dos espíritos. E que esse ritual que ela fazia até chegar na escola fazia ela sofrer bullying, e que o garoto que ela gostava começava a zombar dela e que ela não queria mais fazer isso, mas a avó insistia para ela fazer. E a gente vê mais esse lado mais emocional, e pra mim é o que é interessante nesse anime, as partes cômicas junto com o sentimental, tudo no seu momento certo. Eu já disse coisas bem pesadas pra minha avó. Aí a gente parou de se falar e só voltou recentemente. E que ela fala também que todos esses momentos aí que ela sentia raiva e que falava coisas pesadas para sua avó, ela se arrepende hoje, porque hoje ela tem uma nova cabeça. E no fato de antigamente ela ficar com raiva de que as pessoas zombavam, de que ela fazia esse ritual, não o fato de que zombava dela, mas sim da família, que era sua avó, que era a única pessoa que estava com ela, que era especial para ela. E mesmo ela não vendo nenhum espírito até hoje, e ela acredita em fantasmas por causa disso, por causa da sua avó, por causa que a sua avó é a sua família e é o único bem que ela tem. Com isso também ela pergunta por que ele gosta tanto de ocultismo, só que ele aqui não quer responder e ele mete uma desculpa lá dizendo assim, importa o porquê, importa que eu gosto daquilo. Aí ela disse, é um bom argumento isso. E a gente vê uma intimidade maior aqui entre eles. E ela falando, olha, você conversa bem melhor pelo telefone do que pessoalmente. Aí eles, mas porque eu acho que você é uma pessoa fácil de se conversar. Então, pra mim, dá a entender que ela é uma pessoa que tem aquele magnetismo, onde começa a conversar e você vê que ela está ali, se importando para aquilo que você está falando pra ela. Que ela pode absorver aquela informação sem ter o julgamento em si, porque ela vai entender o que você está falando. No meio dessa conversa, ele acaba encontrando o espírito. Esse espírito é uma velha que chega pra ele dizendo, eu deixo você chupar minhas tetas se você me permitir que eu chupe a sua rola. Permito que você mame nas minhas tetas se me deixar chupar a sua rola. Pelo menos nessa tradução aqui da Netflix e na dublagem foi adaptado desse jeito, mas eu vi aí pela internet que algumas traduções trocaram para Bilal. E ao ver essa velha, ele sai correndo, como qualquer civilizado, né? E nesse momento que ele está correndo, a gente descobre que se ele perder uma corrida para essa mulher, ela vai amaldiçoar ele. E quando ela escuta toda essa situação, ela começa a correr para ir tentar salvar ele. Só que, nesse mesmo momento, chega os OVNI, que são bastante esquisitos, que conseguem pegar ela e a gente vê ela só com roupas íntimas. E eles começam a falar quem são, que são sepianos, que são de uma raça pacífica, mas que só existem homens no planeta dele, e o único jeito dele se reproduzir é ele pegando pessoas do sexo oposto de outros planetas, e agora precisa dela para ter filhos, e mostra lá a sua tecnologia para fazer isso. Que cena, viu? Que coisa bem esquisita, mas ao mesmo tempo engraçada. Minha banana já está pronta.
E isso me fez pensar, cara, vai ser muita doidice que eles vão inventar aí nesse anime. Vai ser muita bagaceira que eles vão inventar. E a gente vai ver muitas espécies por aí, cada loucura, uma mistura com a outra. Porque a gente sabe que os japoneses são muito criativos para esse tipo de coisa. E aparentemente esse anime não vai ter limites. Eles vão botar tudo que eles têm mesmo. E quando eles vão fazer o ato, são interrompidos por um som de chamada do celular. E quando eles vão pegar o celular, nós vimos lá o garoto saindo do celular com a fisionomia da fantasma. Então concluímos ali que ele foi amaldiçoado. Ele acabou perdendo na corrida. E ele está sem controle do seu corpo. E nisso aí a gente vê a briga dele contra os OVNIs, que mostram sua verdadeira face ali. E eu posso dizer a você que toda essa briga e todos os diálogos que acontecem é o primor, principalmente pela dublagem. O sotaque que eles colocam ali, as coisas acontecendo, as tiradas. É a primeira vez que encontramos um humano tão beligerante. Como já temos laços de amizade com a humanidade, faça o favor de nos dar sua banana agora. Cara, eu gostei, eu achei muito engraçado esse anime. Me empolgou bastante. Eu não esperava que seria desse nível assim. E no meio da briga, um dos aliens faz um golpe lá que deixa ele paralisado na parede. E agora sim descobrimos por que ele gosta tanto de alienígena. Por fato dele nunca ter amigos e nunca conseguir amigos, ele pensava que a partir do momento que ele soubesse que existia alienígena e os alienígenas quisessem ficar com ele, ele ia ter amigo e poderia ir para outro planeta e ser feliz. E todo mundo menosprezava ele por isso, por acreditar nesses alienígenas e nesses seres. E a partir do momento que a Momo chegou lá e protegeu ele do bullying e se importou com o que ele queria dizer e pelo que ele acreditava, ele está ali para salvar ela. E quando os alienígenas continuam pressionando o garoto e querendo continuar o ato com a Momo, ela se lembra do passado da sua avó falando dela concentrar o seu ki para liberar o poder. Quando ela pensa nessa situação, ela consegue fazer esse ato. E a gente descobre que ela tem poderes paranormais. E com isso, ela consegue dar um chute no alienígena do mesmo jeito do início do episódio. Só que dessa vez deu certo. E assim quebrando a nave do alienígena. Mas como o garoto ainda está com a velha dentro dele, ele sem conseguir controlar o seu corpo, começa a atacar ela. Só que a Momo consegue tirar a fantasma dentro do corpo dele. Só que a maldição ainda continua nele. E a velha começa a falar: ele vai continuar com a maldição porque eu peguei o pau dele. Enquanto o pau dele estiver sob meu controle, a maldição vai afetar esse garoto. O único jeito dele não estar mais com essa maldição é você ir até mim e conseguir me vencer. Mas ninguém é páreo contra mim. Que nesse momento me fez questionar se isso foi literalmente ou só metaforicamente. Me responda aí, vocês que leram o mangá e tudo, porque não foi bem explicado essa parte aqui. E já que esse episódio foi bastante frenético, uma coisa acontecendo atrás da outra. E no fim, quando eles estão lá no chão, ele lá se questionando como ele vai se livrar dessa maldição, e ela falando que o único jeito dele se livrar dessa maldição é indo até a véia lá e conseguindo vencer ela. Então ele disse: vou lá acabar com ela. Mas ela percebe que ele não vai conseguir fazer isso sozinho, então insiste em ajudar ele. E aí a gente vê uma conexão entre eles, por tudo que eles passaram até esse momento e por ele ajudar ela. E ele agradece muito por ela querer ajudar ele, porque nesse momento a única pessoa que consegue controlar ele para ele manter essa forma é ela. E ele pede que use as roupas dele para cobrir ela, já que ela tá aí só de roupas íntimas. E com isso ela sente um calor no coração, porque ele falou uma frase muito parecida com Ken Takagura. E agora sim a gente descobre qual é o nome desse garoto. Imagina que nome é? Meu nome é Ken Takakura. Então quer dizer que o destino juntou os dois, porque ela estava esperando ele. Então me fez questionar que esse Ken, que ela tanto gosta e tanto ama, é um cara mais velho, que fez muito sucesso e que ela via a avó dela assistindo e também cresceu junto com isso. E a mãe dele também viu isso e deu esse mesmo nome desse mesmo rapaz.
como se achasse ele parecido. Eu acho que tem a ver com isso aí. Mas se não for, você que leu o mangá, me responda aqui nos comentários. Eu gostei bastante desse primeiro episódio, por ele ser bastante dinâmico e como as coisas aconteceram numa crescente e como foi desenvolvido os personagens principais. E uma coisa que eu não comentei, eu achei ele muito parecido com Mob Psycho 100 na questão do exagero e nos traços. Então, se ele continuar desse jeito, esse anime promete ser um dos melhores da temporada.